Então vamos falar sobre os signos do Shrek. É Shrek, né? Eu ponho um nu aí que eu não sei porquê. Bom, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente repara é que ele é uma pessoa que não gosta de ninguém entrando na vida dele. Ele resistiu muito a que isso acontecesse, acabou conhecendo o Burro, que é um personagem fantástico do desenho, porque ele vive meio que na dele. Ele resolveu achar que o Shrek seria uma grande companhia, ele gostou do cara, simpatizou e basicamente perseguiu-o. Tornando-se depois um grande amigo, é claro, porque já ficou difícil viver sem aquele burro falante do lado dele. E o Shrek tinha uma questão, então, de ter um certo mau humor quando avançavam na vida dele. Olha, isso me parece uma questão de um solitário capricorniano. Por que eu digo isso? Porque essa questão de humor, ficar aborrecido, cara fechada, é uma avaliação, e eu já disse isso na outra gravação, do eixo Câncer-Capricórnio. Bom, o Shrek não tem nada a ver com câncer, ele tem muito mais a ver com aquela pessoa que prefere se isolar para manter a vida dele dentro do padrão que ele escolheu. Capricórnio tem uma questão com padrão, com aquilo que eu sempre fiz, com a vida como sempre levei, né? Então, inclusive buscando manutenção da vida de acordo com os seus familiares, com aquilo que ele viveu mais jovem, mais na infância. Então, o que ocorre? A gente pode já, então, pensar num Sol em Capricórnio. Eu acredito que seria um Sol de casa 12, que é o âmbito do mapa onde a pessoa quer ficar sozinha, quer se esconder, não quer companhia. Mas e o ascendente? Como seria isso, né? Bom, o ascendente teria que ser ou Aquário ou o próprio Capricórnio. Isso seria interessante. Se ele tivesse ascendente em Capricórnio junto com o Sol em Capricórnio na 12ª casa, gente, seria o máximo. A 12ª casa é a casa antes da linha do ascendente. Então é perfeitamente possível você ter um Sol no final da 12ª e o ascendente no mesmo signo. Isso daria um senso de direção que é fazer jus à sua própria organização, sua própria gerenciamento e a quem ele gerencia, a ele mesmo, tá? Nesse caso, na verdade, a gente teria que ver a Lua. E talvez essa Lua tenha algo de mais sensível, porque ele se apaixona pela Fiona, né? Mas ele se vê como um ogro, ele se vê como alguém que não é merecedor, né, de estar querendo casar com uma ogra que é princesa ou que vira princesa, enfim. A Fiona. Era muito interessante isso. Então a gente pode colocar, de repente, eu colocaria essa Lua, deixa eu ver, talvez em Sagitário. Aí vocês vão dizer, mas como em Sagitário? Porque ele faz de tudo. Ele viaja, ele se transforma, ele procura de qualquer forma, de qualquer modo, poder ser aquele par que ela precisaria. Isso porque eu vi os 3 filmes, então eu acho que isso fica claro, né? Até mesmo ele se aventurar, né? Ele ganhou lá uma batalha e aí ele é designado para ir buscar a Fiona. É assim que ele encontra ela lá na torre e ela já sai brigando porque ele demorou. Muito, muito, muito legal. Então, vamos pensar nessa possibilidade. Porque uma Lua em Sagitário daria esse tom emocional um pouco mais de elan e, ao mesmo tempo, um certo gosto, né? Ou um certo, não chamaria de prazer, mas uma ligação com essa questão de ir mais longe. Com relação ao burro, o burro ele tem um quê de ariano,
porque Áries, quando está assim no auge do seu momento, ele não pensa muito o que o outro quer, né? Ele é o signo oposto a Libra, que ao contrário fica todo vendido, né, na relação com o outro. Então nós podemos pensar num Áries, mas o burro fala pelos cotovelos. E isso não necessariamente é uma questão ariana. É uma questão de gêmeos, é uma questão, às vezes, de Sagitário, que quer contar, mas eu diria assim, o burro tem um ascendente em Aquário, porque ele é ansioso. E depois já chegou, estamos lá. E essa ansiedade do depois é muito comum no ascendente Aquário. A pessoa vive o amanhã em vez de viver o hoje, então ela está sempre um pouco mais ansiosa, querendo saber o depois, né, que interessa mais naquele momento do que o hoje. Então eu poria o burro com ascendente Aquário, poria ele com o Sol, talvez em Áries mesmo, né? Embora que ele não lute, ele é quem entusiasma para que haja, cada um, né, faça a sua parte e ele acaba se confiando, né, se colocando na confiança do Shrek. A lua, eu acredito que tem uma lua canceriana. Vocês vão rir. Mas o burro queria família, ele queria estar junto, ele fica encantado com o romance do Shrek com a Fiona, ele fica encantado por eles terem filhos e eu diria que tem um lado muito família, muito afetivo no burro. O que você acha? Qual seria a sua análise desses dois personagens? Conta pra mim. Um abraço.